Seja bem-vindo à AFIA GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E hoje a gente veio trazer aqui para vocês um tema que é a restrição de crescimento intrauterino. Um tema, né, Ma, que assim, ó, a gente tem várias fontes, né, a gente tem bibliografias bem diferentes, né, a gente tem, às vezes, inclusive, até alguns pontos aí, né, de divergência, né. Opa! Então, acho que é legal a gente trazer, né, esse tema aí para a gente poder falar sobre as diferentes bibliografias que a gente tem, né, e o que a gente faz, né, juntando todas as peças, né, para poder conduzir melhor as nossas pacientes quando aparece esse tipo de situação, né. Sem dúvida, Jader. Eu preciso até admitir para você que, como sou eu a pessoa que dou as aulas aqui da AFIA do tema, eu sempre tenho que estar me atualizando. E a primeira vez que eu tive o contato para poder montar, e quando a gente vai baixar a literatura e vai ler todos aí os guidelines internacionais, eu virei e falei assim, opa, mas isso não é aquilo que eu estava habituada a fazer dentro da minha residência. E assim, não faz tanto tempo assim que eu me formei, né? Eu falei, caramba, mas será que mudou tanto assim? E foi um tema que, assim, me deu um super prazer de mergulhar dentro aí da literatura, porque abriu completamente aí o meu raciocínio. Principalmente quando a gente fala que a mudança, ela veio há menos de 10 anos do raciocínio e da maneira de você enxergar aí como lidar com o feto restrito. Inclusive, talvez aquilo que eu acho mais interessante relacionado aí a esse tema, gente, é que a gente separou, pegou o balaio que tinha todos os restritos, que a gente falava abaixo do P10, a gente separou todos aqueles bebês em dois grupos diferentes, que era uma coisa que não se fazia antigamente. Antigamente a gente falava que o restrito era todo aquele bebê que tinha um peso fetal estimado abaixo do percentil 10 e a gente tinha o mesmo raciocínio basicamente para tudo. Hoje em dia não, a gente percebe que a restrição de crescimento fetal, ela possui diversas facetas diferentes e o que eu espero de alteração em cada bebê é muito diferente. Então isso é bem legal e é um tema que eu realmente gosto muito de conversar. E vamos combinar que a sua aula é top, né? Já dando um spoiler aqui pra eles, assim, ó. Gente, a aula de restrição da MA, assim, ó, é sensacional. Mas muito obrigada, Jader. Deu um trabalhinho E pra não poder sou eu que tô montar. dizendo, são todos os alunos, ó. Os alunos que assistem, ó. Inclusive as minhas residentes também já deram esse feedback. Porque é difícil quando você não tem, assim, um norte, né, pra você guiar. Você vai pegar o protocolo do Ministério da Saúde é uma coisa. Aí você vai ver Fetal Medicine Foundation, a cabeça era diferente. Aí você vai ver o pessoal da Fetal de Barcelona, que foi esse pessoal que fez a grande mudança, fala outra coisa. Aí tem briga de ego também. Sim. Aí também tem aquele pessoal que fala, poxa, vou mudar tudo que eu fiz até hoje. E aí quando você vê, vira uma grande miscelânea. Então a aula, ela serve exatamente para poder colocar cada um no seu lugar e falar que cada um tem um lado bom e um lado ruim, né, nos seus protocolos. Então, Má, deixa eu te perguntar em relação à classificação, né? Quais são as diferentes classificações da restrição de crescimento intrauterino que a gente tem, né? De acordo com cada uma delas, assim, quais são os diferentes tipos de classificação que a gente pode pontuar? Vamos começar então pela classificação mais antiga, que é a mais habitual, a clássica, que é aquela classificação de Lindsay Evans, né? Que é de lá, de antes dos anos 80 até. É aquilo que a gente falava, né? Que tinha o restrito simétrico, assimétrico e aquele intermediário. Então, naquele período, quando isso foi estudado, como se percebeu que um bebê que era menor poderia ser um bebê que tem alguma patologia associada, eles acabaram verificando que existia basicamente dois tipos de bebê. Um bebê que era todo picurruchinho, né? O bebê todo pequenininho, que é o restrito que a gente chamava de tipo 1, que é onde eu tenho todos os tamanhos do bebê menores de uma maneira conjunta. Ele é todo picurrucho.
E o assimétrico, que seria o outro lado, que é aquele bebê que tem os ossos longos, circunferência cefálica dentro da normalidade, mas ele é magrinho. Ele não consegue ganhar o peso adequado e a gente consegue ver isso pela circunferência abdominal. Tem também aquele restrito que era chamado de intermediário, que é a menor parte deles, que é um bebê que tem um pouquinho das duas coisas, né? É aquele limbo, né? Aquele, se não é um nem outro, a gente bota aí no meio. E, inclusive, muito pouco se estudava em relação a esse intermediário. O intermediário sempre é aquele, não consigo fechar ele no simétrico ou no assimétrico, é intermediário. E o que eu acho legal das novas classificações e o novo raciocínio é que, na verdade, a gente consegue separar legal quem que é quem, tá? Então, antes o simétrico, o assimétrico e o intermediário meio que seguiam condutas muito parecidas. E se pensava muito que o pequenininho, o todo pequenininho, o simétrico, tinha uma relação direta somente aí com malformação ou uma infecção congênita inicial. Então, aquele bebê onde o agravo aconteceu na fase de hiperplasia celular, que é no início, né? Então, assim, uma coisa que é legal para você pensar aqui comigo. Vamos fazer, assim, uma linha do tempo. Então, o início da gravidez, até isso, as 15, 16 semanas, é a fase mais importante de hiperplasia, correto? Se eu tenho um agravo que acontece exatamente nessa fase, eu vou alterar a hiperplasia global aí desse bebê. Então, ele vai ser todo pico-roxinho, né? Agora, se eu tiver mais para o final da minha gestação, com minhas 27, 28 semanas, e eu tenho um agravo naquele momento, esse bebê ele já tá todo formadinho, né? Então, normalmente esses agravos finais acabam realmente alterando principalmente o ganho de peso do bebê mesmo. Então, é a circunferência abdominal que vai alterar. Então, se a gente pensar qual o tipo de agravo e quando esse agravo realmente começou, a gente vai ter um bebê que a gente vai chamar de restrito, mas de uma patologia diferente. Então, os mais tardios, a gente costuma falar que tem uma relação mais com a placenta, tá certo? Agora, aqueles que são pequenininhos desde o comecinho, normalmente não tem uma relação com a placenta, certo? Isso não é uma verdade absoluta que eu tô falando em relação aí ao raciocínio que era feito por Lindsay Evans, tá? Depois disso, o pessoal da Fetal Medicine Foundation aí, professor Kipros, maravilhoso, eles sempre estudaram muito isso, e a Doppler velocimetria e etc. E eles determinaram aí aquilo que a gente fala de insuficiência placentária, e determinaram um raciocínio lógico que faz todo o sentido do mundo, aonde os bebês restritos que não têm uma relação direta com o agravo inicial ou uma cromossomopatia, a grande maioria deles realmente tinham um agravo que influenciava a placenta. Então, é aquilo que a gente fala, né, da alteração de Doppler. E aquele raciocínio que a gente usava, que era a alteração da artéria umbilical, depois que a umbilical aumentava a resistência, esse bebê fazia aquilo que aqui no Brasil a gente fala muito, que é a centralização, que é a vasodilatação da cerebral média. E aí, o raciocínio tem que alterar a umbilical para alterar a cerebral média. E depois, quando chega a um ponto onde realmente esse bebê talvez esteja entrando em acidose metabólica, que é o grande medo, a gente tem a alteração do território venoso, que a gente avalia pelo ducto venoso. Então, esse era o raciocínio. Tinha mais relação com pré-eclâmpsia, etc. E era isso que a grande maioria de nós, e talvez a grande maioria de vocês que estão assistindo aí esse videocast, aprenderam e estudaram. Mas aí, saiu um super estudo, super interessante ao redor de 2010, aí de Figueiras e Grátakos, que é o pessoal aí de Barcelona. E eles... Famoso, né? Estudo famosíssimo. Nossa, gigante! Que demonstrou com milhares e milhares de bebês pós-natal, assim, que a gente não conseguia fazer o diagnóstico de um monte de restrito, que a gente chamava de assimétrico, usando os parâmetros, que eram os parâmetros clássicos da Doppler velocimetria, que tinha um monte de bebê que no pós-natal, que na verdade a gente só consegue bater martelo de restrição no pós-natal, né, Jader? A gente tem ideias na ultrassonografia, mas é no pós-natal mesmo que a gente consegue bater martelo. Então, eles conseguiram perceber que tinha um monte de bebê que não evoluía com a alteração da umbilical, então você falava, então não tem insuficiência placentária. Mas nasciam realmente com uma circunferência abdominal menor. E eles falaram, pô, será que a gente tá comendo alguma bola? Será que tem algum outro parâmetro que a gente não tá enxergando? E aí,
a gente começou a olhar de uma maneira diferente para aqueles bebês que alteram somente a cerebral média. E aí, nesse momento, houve um questionamento sobre como que nós classificaríamos aí realmente a restrição de crescimento fetal e como deveria acontecer esse acompanhamento. E aí, a gente mudou parâmetros, certo? Acho que tá ficando claro o raciocínio, Claro, né? sim. Na hora que a gente muda esses parâmetros, a gente para de olhar no peso fetal como um todo e a Sim. gente começa a entender que tem bebês que vão mudar o peso fetal como um todo. Mas qual seria um parâmetro ultrassonográfico fidedigno que muitas vezes vai aparecer ali sozinho e que deveria chamar a nossa atenção? E aí a gente fala do tamanho da circunferência abdominal, que antigamente não era utilizado como um parâmetro isolado para determinar se esse bebê estava ganhando peso adequado ou não. Porque se a gente Era a relação dela com os outros parâmetros, né? Exato, a gente ia falar aí de peso fetal estimado e utilizar aí a circunferência craniana, a gente ia utilizar o comprimento do fêmur e a circunferência abdominal. Às vezes era um bebê que era femorudo, e tinha uma circunferência cefálica normal, aí ficava do percentil 12 e aí você falava, pô, não é abaixo do percentil 10, então tá beleza. Mas não, a gente está falando que o ganho de peso final, principalmente nos bebês que tiveram esse agravo um pouco mais tardiamente, tem que olhar aí a circunferência abdominal, é o acúmulo de glicogênio, é o depósito aí de gordura, é o tamanho do fígado principalmente, né, quando a gente fala de circunferência abdominal. E aí a gente passa a olhar como a gente percebe, e a ciência comprovou em diversos estudos, que o parâmetro mais importante para a determinação de restrição de crescimento fetal, principalmente nesses assimétricos, segundo Lindsay Evans, seria a circunferência abdominal do bebê. Eu não vou, eu preciso deixar de ser robotizado e pensar só no número do peso fetal estimado, e eu preciso olhar aí cada parâmetro diferente. E talvez o mais importante realmente seja, mas talvez não, com certeza, o mais importante é a circunferência abdominal fetal. E também perceberam que muitas vezes, antes de alterar realmente o meu Doppler, a minha onda aí arterial, esses bebês que não estavam ganhando o peso esperado mais para o final, começavam a priorizar já aí a manutenção do sangue rico de oxigênio e nutrientes no cérebro. Então, existia um tipo de bebê que não alterava o umbilical, ele simplesmente vasodilatava a cerebral média. E por que será? Que raios esse bebê está fazendo esse mecanismo de defesa? Não fazia sentido no raciocínio tradicional isso. Será que ele é um restrito mesmo? Será que ele está fazendo isso por que motivo? Será que esse bebê é um bebê que eu posso deixar ele ficar até o final? E um outro questionamento grande poxa, esses óbitos que aparecem do nada, né? Gestações que foram bem, que de repente tem um bebê uma paciente que chega no hospital para fazer uma avaliação, tá? Começaram a perceber que esses bebês restritos tardios eram os bebês que muitas vezes iam a óbito do nada, sem grandes sinais. E com tudo isso, houve uma proposta de uma nova classificação, que hoje é aceita aí no mundo todo, e inclusive pelo nosso protocolo do Ministério da Saúde, né? A gente fala do Conselho de Delphi, que foi principalmente encabeçado por Grata Cusi Figueira. Perfeito, que inclusive foi endossado, né, então agora pelo Ministério da Saúde na diretriz, né, que eles publicaram em 2022, né, de gestação de alto risco, né. Exato, então assim, a gente tem que falar aí do mundo, mas a gente, graças a Deus, já incluiu isso na nossa orientação. Porém, existem alguns protocolos de algumas escolas específicas que ainda existe um pouco de resistência, porque é aquela velha história. Pô, minha vida inteira eu fiz isso, para eu conseguir mudar, às vezes é um pouco difícil, né, Jader? Isso a gente vê em diversas outras áreas da medicina e da ginecologia e obstetrícia também. A gente vê muito ainda, né, o pessoal falar em simétrico, assimétrico, tipo 1, tipo 2, né, então... Exato, tipo 3 ou intermediário, sei lá, é meio pequeno aí. Exato. Então, assim, hoje a gente fala aí de restrição de crescimento precoce e tardia. E hoje a gente entende que um bebê restrito tardio não precisa ter uma alteração de umbilical.
Perfeito. E não precisa ter um peso fetal estimado abaixo do percentil 10. E não precisa ter... na verdade, ele não precisa ter uma alteração, inclusive, de Doppler, sabe? A gente tem parâmetros muito bem estabelecidos de quando eu tenho que ficar atento. E talvez eu gostaria de fazer até um parênteses um pouco diferente falando sobre isso, que é muito importante, é que a gente carece muito de exames obstétricos bem feitos, né? Então, muitas vezes, não é um especialista em gestação que está fazendo ultrassom, e você, como médico que está trabalhando aí fazendo pré-natal, às vezes você não sabe realmente fazer a avaliação, você não é ultrassonografista e nem é obrigado a ser, mas daí você chega um exame para você e não tem esses parâmetros pré-estabelecidos. Então, assim, eu torço muito para que isso mude e para que esse nosso videocast chegue em várias pessoas que fazem ultrassom de bebês e entendam o quanto que é importante a gente, como obstetra ou o clínico que está fazendo o pré-natal, o médico de família, ele ter acesso aí a esses valores, como por exemplo, qual é o percentil da circunferência abdominal segundo o Hadlock, que é o protocolo que a gente mais utiliza, né, que é a base que a gente mais utiliza, que é Hadlock. Então, a gente não tem isso. Então, diversas vezes eu com os meus alunos pego aí o ultrassom que veio, eu abro a tabela, no Google mesmo, eu baixo a tabela de Hadlock circunferência abdominal. E aí eu pego o tamanho que foi descrito, coloco na tabela para poder chegar no valor do percentil e muitas vezes eu faço o diagnóstico só dessa maneira. Então, acaba passando, gente. E passa porque a gente precisa aprender a falar a mesma língua todo mundo. Com certeza. Mai, falando assim sobre os tipos clínicos, né? Então, a gente sabe que então a gente tem o precoce e o tardio, né? Então, dentro desses diferentes tipos clínicos, o que a gente pode pontuar como possíveis etiologias? Ai, maravilha. Bom, o restrito precoce normalmente é um restrito que a gente já tá mais acostumado a lidar e é aquele que grita pra gente que tá rolando alguma coisa. E não é que grita simplesmente pelo bebê, normalmente é a mãe, né? O restrito precoce é aquele que a gente tá habituado a falar aí desde os tempos mais primórdios que se descobriu a estrela de crescimento fetal. Então, é aquele que tem mais relação com pré-eclâmpsia, mas ele pode não ter uma relação direta com pré-eclâmpsia. Então, é aquele bebê que... É aquela mãe que vai começar a edemaciar, é aquela mãe que tem um fator de risco de pré-eclâmpsia, é aquela mãe que não fez a profilaxia para pré-eclâmpsia, ela tinha indicação e chegou na tua mão e você falou, não deu mais tempo de eu entrar com a S. É aquela paciente trombofílica ou aquela paciente que tem alguma patologia hipoxêmica, aquela paciente que tinha um risco maior de fazer uma placentação inadequada. Em geral, é uma coisa mais clássica, é numa paciente de alto risco. Normalmente, a gente consegue identificar, porque nessa paciente, muito provavelmente, eu vou ficar mais de olho nela desde o começo do pré-natal. É a paciente que eu já... É aquela obesa, hipertensa, dislipidêmica, que engravidou e você fala, essa aí tem chance de dar caca, preciso dar uma olhadinha melhor nela. Uma paciente que normalmente tem um acompanhamento médico um pouco mais próximo. Então, a gente vai falar principalmente disso. É a paciente que tem relação com hipertensão, com trombofilia, com histórico prévio não favorável de outras gestações. Ou a gente pode falar também dos bebês que vão estar restritos mais precocemente. Com certeza a gente tem que falar também das malformações fetais, das cromossomopatias, mas aí a gente só vai falar que é no mesmo período, mas não é pelo mesmo motivo. E a gente vai falar também de desnutrição, uso de drogas, tabagismo, álcool, em geral tem uma relação direta com isso também. Então, esses restritos que aparecem antes de 32 semanas, que a gente vai falar que é a restrição de crescimento fetal precoce. Perfeito. E nos tardios? Os tardios, em geral, a gente não tem uma relação direta com pré-eclâmpsia. Então, eu costumo falar assim com uma linguagem bem simples para as minhas pacientes que a placenta, em teoria, né, ela tem uma data de validade aí de 40 a 42 semanas, né? E por algum motivo X, talvez aquela placenta tenha ficado fora da geladeira, sabe, Jader? E esses restritos tardios, a gente não teria assim
uma grande motivação. Tem muito menos relação com pré-eclâmpsia tardia, mas é aquela paciente baixo peso, às vezes tabagistas também, ou a gente não consegue identificar aí o motivo do porquê esse bebê parou de ganhar. Essa placenta é uma placenta que não foi nota 10, ela foi nota 6, 7. Vamos pensar assim. Perfeito, perfeito. E, Má, quando a gente faz o diagnóstico, né, de uma restrição de crescimento intrauterino, quais são os exames que a gente deve solicitar para a paciente? E pensando já também em periodicidade, né, de quanto em quanto tempo a gente deve fazer esses exames? Beleza. Então, assim, saindo do pressuposto que toda paciente vai fazer um morfológico do segundo trimestre entre 20 e 24 semanas, nesse período que a gente começa a ter uma ideia um pouco melhor aí de tamanho, porque a gente está exatamente assim, saindo da fase de hiperplasia, entrando na fase de hipertrofia, se alguma coisa chamar a atenção do profissional, naquele momento já, a gente já vai ficar de olho, ou se o Doppler vier alterado, alguma coisa assim, ou se ela tiver risco para isso, se ela for hipertensa, trombofílica, aquilo que eu falei para vocês. O ideal é que a gente faça ultrassonografias com Doppler seriadas nessas pacientes, que eu suspeito ou que tenha mais risco, e aí depende da patologia, tá? Essa pergunta que você me faz é uma pergunta que não tem uma resposta prática direta, mas Objetiva, assim, né? objetiva, mas muitos protocolos falam que quando a gente realmente está suspeitando que a gente acompanha a cada 2 semanas, que é um tempo mínimo para a gente conseguir fazer estimativa de ganho de peso, se o Doppler estiver normal, obviamente. Mas quando a gente tem uma Doppler velocimetria de umbilical alterada, nesse caso mais precoce, aí a gente vai diminuir aí o intervalo entre o acompanhamento. A gente vai falar que talvez seja semanal, o ideal de acompanhamento de Doppler de uma paciente que tem um índice de pulsatilidade do Doppler de umbilical acima do P95, mesmo que não tenha alteração dos outros vasos ainda. Então depende, né? Aí se ela começa a ter aí vasodilatação da cerebral média, dependendo da idade gestacional, vai internar e vai fazer a cada 2 dias, vai internar e vai acompanhar diariamente com perfil biofísico. Então, muito depende, mas o exame base que a gente vai usar é realmente a ultrassonografia obstétrica com Doppler. Atenção, não é só ultrassom obstétrico. Se você não coloca o sobrenome com Doppler velocimetria, o colega da ultrassonografia não vai fazer Doppler, infelizmente. Poderia, né, olhar e falar assim, por que tá pedindo? Porque tá pequeno. Mas não, então a gente tem que aprender a pedir exames também, né? Como eu sei que tem muito clínico que também faz nosso curso, porque trabalha muito com mulher, é muito importante essa informação para você. Tem que pedir ultrassom obstétrico com Doppler, tá bom? E acompanhar essa paciente, assim, a cada 15 ou a cada semana, e se tiver alteração, muitas vezes a gente vai fazer dia sim, dia não, ou até diário. Perfeito. Até que chegue o momento certo da gente poder atuar, né? Porque não existe remédio para restrição de crescimento fetal. Existem profilaxias que a gente pode entrar em pacientes de risco lá no começo. Mas a partir do momento que eu identifico, não existe um remédio para restrição de crescimento fetal. Então, é acompanhamento. Perfeito, mas excelente. Acho que ficou super didático, assim, ficou super bem pontuado tudo, né? O objetivo realmente foi a gente falar sobre as diferentes classificações, porque eu vejo que às vezes o pessoal que nos procura, né, eles ficam assim, poxa, mas afinal, qual diretriz que eu vou seguir, né? Então, Sim. acho que ficou super bacana, assim, você pontuou super bem. E também a questão lógica, assim, né, dessa classificação. E para quem está nos assistindo, eu queria dizer para vocês que a gente vai entrar na parte mais de manejo mesmo, né? De quando fazer o corticoide, quando interromper a gestação, que aí é mais a parte bem específica, né? Na nossa área do aluno. Então, quem quiser ouvir mais um pouco dessa discussão aí, especialmente essa parte de indicação de momento, né? De interrupção da gestação, a gente convida aí para entrar na nossa área do aluno para poder acompanhar. Muitíssimo obrigado aí pela atenção de vocês, mas super obrigado, foi Imagina, ótimo. Jader. Será que eu posso fazer uma última informação que eu acho que é Deve, importante? claro. E que eu acho que eu acabei não falando, mas, pessoal, uma circunferência abdominal abaixo do percentil 3 não precisa de mais nada, nem alteração de Doppler, nem nada, para a gente fechar o diagnóstico de restrição de crescimento fetal.
tá? Quando a gente tem, ou o peso fetal também do bebê abaixo do percentil 3, eu não preciso de Doppler, eu não preciso de mais nada, eu já fecho o diagnóstico hoje em dia, tá? Independente se é precoce ou tardio. E aí, se eu tenho um bebê que tem aí a circunferência ou o peso entre 3 e 10, aí sim, o Doppler, se alterado, acaba entrando para poder fechar a minha classificação. Então, vamos começar a olhar melhor aí para o nosso ultrassom. E se você não tiver aí um colega ultrassonografista parceiro que coloque os detalhes, baixa no Google, curva de Radlog 4, circunferência abdominal, e coloca o número para você ver. Você vai fazer o diagnóstico muitas vezes que o colega ultrassonografista não chegou a fazer porque ele não sabe. Então, você consegue ficar de olho muito melhor e vai conseguir acompanhar a sua paciente com muito mais delicadeza, muito mais... Você vai ser muito melhor obstetra e você vai ajudar muito essa criança e essa mãe, tá certo? Então, vamos lembrar isso, entre 3 e 10 com Doppler alterado, menor do que 3, tanto circunferência abdominal quanto peso fetal estimado já fecha diagnóstico, tá bom? Perfeito, excelente. Muitíssimo obrigado, Má. Imagina, Jader, obrigada a você. Até a próxima. Até.